vai dizer o seguinte: e chegaram a outra Marcos, margem do capítulo mar, 5, a versículo 1 a província 6. dos Gadarenos. E saindo ele do barco, lhe saiu logo ao seu encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo, o qual tinha a sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias o podia alguém prender. Porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia amansar. E andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes, Ninguém e pelos sepulcros, amansava e ferindo-se esse endemoniado. com pedras. E quando viu Jesus ao longe, correu e adorou. Você está dando glória para Jesus? Marcos 5, do versículo 1 ao 7. Ao 6. Glória a Jesus. Uma ótima Queridos, pregação de forma bem rápida, e ótima aplicação glórias a pessoal Deus. que o A Bíblia vai pregador nos faz. contar que Jesus ele está ministrando para aqueles que estavam acompanhando ele, né, a palavra dos céus, a palavra quentinha dos céus, e a Bíblia vai dizer que ele estava falando por intermédio de parábolas para aquela multidão que o acompanhava. Jesus também estava realizando milagres e maravilhas, e de repente, um certo dia, ele vai dizer, já no período da tarde, findando o dia, que era para os seus discípulos entrar no barco e passar para o outro lado. A Bíblia vai dizer que os discípulos prontamente obedecem à voz do Senhor, entram no barco, Jesus também entra, e a Bíblia vai dizer que enquanto eles estão indo em direção ao outro lado, a caminho da província de Gadara, e nós acabamos de ler aqui, a Bíblia vai dizer que no meio do percurso, no meio do trajeto, se levanta uma tempestade. E eu queria abrir um parêntese aqui para dizer para você que as tempestades muitas das vezes ocorrem assim. O céu está lindo, o sol está brilhando, mas de repente o tempo fecha e tudo fica complicado, tudo fica estreito, né? Parece que você não vai chegar do outro lado. Só que eu preciso lembrar para você que está me escutando aqui nessa noite, que quem falou que você ia chegar do outro lado? Que bom que já tem gente aqui para entender a palavra de Jesus, que está sendo ministrada aqui nessa noite, aleluia. Quem falou para você que você vai chegar do outro lado, garante a sua chegada do outro lado. O interessante é que no meio do caminho a tempestade se levanta, e quando a tempestade se levanta, os discípulos que estão dentro do barco ficam preocupados, ficam angustiados, ficam desesperados. Só que a Bíblia vai dizer que Jesus está fazendo o quê? Dormindo em cima de uma almofada. Sabe por quê? Jesus não se abala com tempestade. Quem costuma se abalar com a tempestade sou eu e você. Os discípulos se abalam com tempestade, mas Jesus não se abala. Sabe por quê? Quando ele se levanta, basta apenas uma ordem e tudo se estabelece, aleluia, tudo volta ao normal, o sol volta a brilhar de novo, o tempo abre novamente, louvado seja o nome santo do Senhor. Preciso lembrar para você uma coisa: Jesus está no barco. Segunda coisa, ainda que ele esteja dormindo, não se preocupe, louvado seja o nome santo do Senhor. Sabe por que ele está dormindo? Ele está querendo dizer para você: dorme também, fica tranquilo, se acalma, porque se eu estou aqui, não tem tempestade que possa parar o seu percurso, o seu trajeto. Porque qual foi a promessa? A promessa é que nós vamos chegar do outro lado. Nós vamos chegar do outro lado, porque tem algo para ser concretizado do outro lado. Tem alguma coisa para acontecer do outro lado, e não vai ser tempestade que vai atrapalhar o percurso, o trajeto, o caminho. Louvado seja o nome santo do Senhor. Por isso eu preciso abrir parênteses aqui para dizer para você que estava vivendo, estava tudo bem, estava tudo certo, o sol estava brilhando, o tempo estava bom, mas de repente a tempestade chegou e você ficou preocupado, entristecido, pensando que ia sucumbir nessa tempestade. Não se preocupa não, meu querido, parece que não, mas Jesus está no barco. Aquele que garante que você vai chegar do outro lado não te abandonou, Ele está com você, aleluia. Ainda que você se desespere, ainda que você fique com medo, Ele está dizendo: não se preocupa, você vai chegar lá. A Bíblia vai dizer que os discípulos, assim como eu e você, no meio do desespero, vai acordar Jesus e fala: Jesus, o Senhor não se importa que a gente morra? Porque está acontecendo a tempestade, o Senhor está aí dormindo. Tem uma tempestade aqui, o barco está jogando para um lado e para o outro, a gente está perto de morrer, as ondas estão voltas, tudo que está à nossa volta está mostrando que nós vamos sucumbir. Você já percebeu que tem situações que são assim? Tudo que está à nossa volta prega para a gente que a gente vai padecer, prega para a gente que não tem mais saída, não tem mais solução.
Você já percebeu que quando o tempo fecha e quando vem uma chuva densa, a gente tem a sensação de que nunca mais o sol vai se abrir? Você tem essa sensação? Eu já tive essa sensação, algumas fases que eu olhei a chuva caindo, aquele céu todo nublado, parecia que não tinha esperança de um raio de sol retornar. Mas o que nos dá essa esperança é porque a gente sabe que lá um dia a tempestade vai passar e o sol vai voltar a brilhar novamente. E tem situações que são assim, nos sufoca de tal forma, de tal jeito, de tal modo que a gente pensa que não vai ter mais como as coisas voltarem a ser como antes. E eu preciso dizer para você que talvez realmente não volte a ser como antes, mas pode ficar melhor. Eu vou repetir porque só 3 pegaram. Eu preciso que você também pegue essa palavra. Talvez não fique como antes, mas pode ficar melhor. Porque existem tempestades que vêm em nossa vida só para nos fortalecer. Tem tempestade que você enfrenta, aleluia, só para você entender, aleluia, louvado seja Deus, que o Senhor Jesus pode dar um basta a qualquer momento e mudar essa situação. Sabe por que certas situações se alcançam? Para que a tua fé fique mais firme, para que você entenda que aquele que está no barco a qualquer momento pode resolver o problema. Por isso que o Senhor permite que algumas tempestades nos alcancem às vezes. Perceba que quando os discípulos falam isso com Jesus, Jesus se levanta e ele dá uma ordem, e a tempestade ela se acalma. Os discípulos ficam assustados com o poder de Jesus. Os discípulos ficam assustados com aquilo que acontece. E até os dias de hoje isso acontece, né? O Senhor faz tantas maravilhas que nós ficamos assustados às vezes. E a gente fala assim, meu Deus, não tinha como acontecer essa virada. Mas a virada aconteceu. O extraordinário aconteceu porque o Senhor é o Deus do impossível. Ele continua sendo Deus do impossível. Ele é o mesmo ontem, hoje, será eternamente. Ele continua realizando milagres. Ele continua parando tempestades. Ele continua te ajudando. Ele continua fazendo grandes coisas no meio daqueles que acreditam. E por que eu estou falando que é no meio daqueles que acreditam? Porque percebam, a multidão acompanhava Jesus, mas nem todo mundo recebia milagre. Porque só recebe milagre, só recebe virada de vida, virada de chave, quem acredita. Olha para quem está do teu lado e pergunta para ele aí, você acredita? Fala mais forte, pergunta para ele, você acredita? Olha para ele de novo, aponta e diga, se você acredita, vai virar. Se é para aplaudir a Jesus, pode aplaudir mais forte. Perceba que Jesus está indo para o outro lado junto com os discípulos. No meio do caminho acontece uma tempestade. Qual é o propósito da tempestade? É paralisar o andamento. São tantas aplicações que ele ainda nem chegou. O propósito é esse, fazer com que os discípulos e que Jesus não chegue do outro. Muito boa pregação. Tem coisa para acontecer do outro lado. E quando Jesus começa a se movimentar, parece que tudo trava, já percebeu? Para que o negócio não aconteça. Mas ele falou desde o início que a gente vai chegar do outro. Os discípulos chamam Jesus, Jesus repreende a tempestade e a Bíblia vai dizer que os discípulos ficam assustados com o poder do Senhor. E Jesus vai falar algo para eles interessante. Até quando vocês vão permanecer assim tímidos? Porventura ainda não tendes fé? Você já percebeu a quantidade de milagres que o Senhor já fez na sua vida? E mesmo assim, quando vem a primeira tempestade, você continua desesperado? Você já percebeu quantos livramentos o Senhor já te deu? E todas as vezes que você está em uma situação complicada, você fica desesperado novamente? Aí o Senhor pergunta para você e para mim nesta noite: até quando vocês vão permanecer assim? Será possível que vocês ainda não têm fé? Olha quantas coisas eu já fiz na sua vida até aqui. Olha quantas tempestades você já atravessou e achou que não ia atravessar. Olha quantas batalhas travadas eu já destravei. Muito interessante. Eu vou repetir. Eu já destravei. Quantas vezes você achou que não ia conseguir? Olha você aqui. E por que é mesmo que vocês permanecem tão tímidos? Por que é que vocês ainda não têm fé? O que mais eu preciso fazer, diz o Senhor, para que vocês se tornem, aleluia, louvado seja Deus, aquilo que eu já liberei sobre vocês. O que?
pessoas com mais autoridade e ousadia, porque o Senhor já entregou isso nas vossas mãos. Quando é que vocês vão tomar posse daquilo que o Senhor já te deu? Daquilo que o Senhor já entregou, aleluia. Louvado seja o nome santo do Senhor. Sabe o que Jesus está dizendo aqui? Tem situações que é para você se levantar e repreender. Tem situações, aleluia, que é para você dizer: olha, quer saber de uma? Hoje chega, basta, acabou. Porque Ele já me deu autoridade, Ele já me deu ousadia. Eu vou levantar as minhas mãos e em nome de Jesus. Não sei se você está entendendo, discípulo, mas o Senhor Jesus está falando com você aqui nessa noite. Toma posição, aleluia, ousadia, autoridade que Ele já te entregou. Levanta as mãos no meio dessa tempestade e repreende no nome dEle, aleluia, porque Ele fará acontecer o extraordinário na sua vida. Eu tenho mais 15 minutos para chegar onde eu quero, aleluia, eu sei que você vai entender. O Senhor fala isso com os discípulos e agora o tempo se acalma novamente. Jesus chega do outro lado com os discípulos. Agora que Ele vai falar sobre os demônios. A Bíblia vai dizer, e nós acabamos de ler, que tinha um homem lá que estava endemoniado. Muito boa a aplicação. As pessoas daquela redondeza já tinham aprendido ele várias vezes, mas ele quebrava os grilhões e as algemas. Ele vivia nos sepulcros, se arranhando, se ferindo. Irmãos, eu preciso dizer para você algo aqui nesta noite. Não tenha como comum aquilo que tem o dedo de Satanás. Porque tem pessoas que estão aprisionadas, estão acorrentadas pelo inimigo. E alguém olha e fala assim: é assim mesmo, não tem jeito, isso aí só Deus. E só Deus mesmo. E o interessante é que as pessoas acostumam com aquela situação, e era o que tinha acontecido ali naquela região. Aquele rapaz estava endemoniado, e as pessoas que estavam ali naquela redondeza já estavam acostumadas com a situação, porque não tinha o que ser feito. Uma coisa me chama a atenção na Bíblia, é que todas as vezes que Jesus está passando em algum lugar, alguém chama ele. Fala: Jesus, filho de Davi, tenha de misericórdia de mim. Deus, eu preciso de um milagre, Senhor, vem aqui. Alguém chama ele e ele vai. Se nós formos ler a história de Jairo, a gente vai ver que o Jairo vai pedir para que o Senhor Jesus vá na casa dele. A gente vê outras pessoas, o centurião de Cafarnaum, que até chegou até Jesus e falou: Senhor, você não precisa ir lá, mas libera uma palavra. Mas as pessoas iam até Jesus, mas aqui ninguém vai até Jesus. Mas é Ele que fala, a gente vai lá. Irmãos, isso é interessante, sabe por quê? Eu estou vendo aqui alguém endemoniado, que a população já tinha desistido dele, tomado por espíritos, não conseguia falar, aleluia, mas eu conheço alguém que escuta a voz do coração. E tem situações que nós estamos acorrentados, aprisionados por aquilo, por aquele problema, aquele estado, que nós não conseguimos abrir a boca para chamar Jesus. A gente coloca o joelho no chão e a gente não consegue falar nada, só as lágrimas descem dos olhos. Mas eu conheço alguém. Alamori, calabassuri, calabaia. Eu vim pregar para você nessa noite que não tinha mais foco para falar, mas alguém ouviu o clamor do seu coração. Todo mundo tinha desistido daquele rapaz. Aonde ele estava, aleluia, as pessoas já tinham como normal a situação que ele vivia. Mas ele tinha alguns momentos de lucidez. E quem sabe nos momentos de lucidez, no coração dele ele falava: Senhor, eu não consigo falar porque eu estou sendo dominado por espíritos aqui, mas eu preciso de socorro. Ninguém ouviu ele gritar, mas ele ouviu. Por isso que de repente do outro lado da margem, minha amiga, ele vai dizer: nós vamos para o outro. Parece que eu estou vendo os discípulos sem entender nada. Ele estava pregando aqui agora, ele estava fazendo milagre aqui agora. Do nada ele está dizendo que vai para o outro lado. Do nada ele decidiu ir para o outro lado. Sabe por quê? Aleluia, quando ele resolve ir, não tem tempestade que pare ele no caminho. Ele está chegando para mudar a história.
Você está entendendo que Jesus decidiu ir para o outro lado e a tempestade se levantou dizendo: você não vai chegar. Aleluia, amedrontou todo mundo que estava com Jesus. Mas Jesus disse: nós vamos chegar lá. Eu tenho algo para realizar lá. Ninguém ouviu o grito de um determinado alguém de socorro, mas eu ouvi, o grito chegou até mim. O grito chegou até aqui. Aleluia, tem alguém que está aprisionado lá pedindo socorro, e eu estou chegando lá para resolver. Aquele rapaz em um estado deplorável. O interessante é que a Bíblia vai dizer que todos olhavam para ele e ele não tinha nem nome. O endemoniado. Não é assim no dia a dia? Você já percebeu que tem algumas pessoas que elas são taxadas por esse rótulo? As pessoas que nós damos às pessoas. A problemática, o mentiroso, a barraqueira, o fofoqueiro, a fofoqueira. Já percebeu? O viciado. Não chamam mais pelo nome. Chamam por aquilo que ele está vivendo. As pessoas deixam de ter nome. Mas o lugar que você está não determina quem você é. Eu vou repetir. O lugar que você está não determina quem você é. Eu vou repetir mais uma vez para que você pegue com vontade, porque eu ainda tenho 10 minutos aqui, aleluia, e eu vou usar com autoridade nessa noite para dizer que o lugar que você está não determina quem você é. É problemático hoje, mas não vai permanecer problemático. É mentiroso hoje, mas não vai permanecer mentiroso. Pode até ser viciado hoje, mas não vai permanecer viciado. Pode até ser endemoniado, mas não vai permanecer endemoniado. Porque o lugar que você está não vai determinar o seu futuro. Jesus está chegando para mudar o quadro. Caiolibieri, Assuliclaion de Hérias. O local estava dominado por pessoas que já tinham desistido dele. Alguém que chegava naquele lugar, quem sabe para visitar algum parente. O parente que morava ali dizia: tá vendo aquele rapaz ali? É assim, é assim que a gente fala. As pessoas, não ligue não, que é assim mesmo. Dia a dia, real. Já percebeu? Que tem algumas pessoas que estão vivendo em uma situação e alguém olha e fala assim: não ligue não, porque é assim mesmo. É viciado mesmo. É problemática mesmo. É mentirosa mesmo. Não ligue não. Não tem jeito para ir. Aí ainda diz assim: pau que nasce torto não se direita. Carpinteiro está chegando. O carpinteiro está chegando. Perceba que a tempestade se levanta para paralisar a chegada de... Mas Jesus chega. E a Bíblia vai dizer que esse rapaz tomado por demônios está no alto. E ele vê Jesus chegando. Só que ele estava possesso. Não foi só ele que viu. Os demônios que estavam atuando na vida dele também. O homem de branco chegou. Aí, o que eu vou ministrar aqui é a libertação da... Se inscreva no canal. Aleluia. Louvado seja o nome santo do Senhor. Parece que eu estou vendo os espíritos se batendo dentro da calabores, um reboliço acontecendo lá dentro. Sabe por quê? Os demônios que estavam ali dentro daquele rapaz estavam querendo fugir. Que o homem que porque o homem que resolve o problema estava chegando no lugar. Parece que eu estou vendo a atmosfera do ambiente mudando. Aquela terra, aleluia, começando a sentir uma presença. Aleluia, os demônios se desesperando dentro daquele rapaz angustiado, falando: a gente vai ter que sair. Ele chegou, a gente vai ter que sair. Aleluia, a gente estava mandando até agora. A província era nossa até agora, mas ele chegou, a gente vai ter que sair. Vai dizer o seguinte: e chegaram a outra